Na tarde de 25 de outubro de 2025, sob a chuva implacável que açoitava o Parque das Araucárias, em Porto Alegre, Joaquim Silva, com apenas 12 anos de idade, filho de uma empregada doméstica e fluente em língua de sinais desde os 6, viu o filho cadeirante do empresário mais poderoso da cidade afundar na lama enquanto seguranças e transeuntes hesitavam. Entre árvores encharcadas e relâmpagos cortantes, ele realizou o ato mais improvável da história daquela família. Atravessou a cerca de segurança invisível para alcançar o menino que ninguém conseguia compreender. O ar vibrava com o estrondo dos trovões, a lama fria grudava na pele, e os olhos do menino rico brilhavam com pavor e surpresa. Quando Joaquim percebeu que apenas suas mãos poderiam traduzir o pedido silencioso de ajuda, ele desafiou o status social e preconceitos arraigados. Esta é a história de como um par de mãos pequenas e habilidosas construiu uma ponte entre mundos que jamais deveriam se encontrar. Inscreva-se agora para descobrir como um encontro fortuito na lama transformou para sempre a vida de duas famílias e de uma cidade inteira. As taças de cristal capturavam a luz do sol poente como joias líquidas. As mãos de Rafael Mendes tremiam enquanto ele ajustava o colarinho perfeitamente engomado de seu filho, Miguel, de 9 anos de idade. 3 meses desde o diagnóstico, e ele ainda não estava acostumado com o peso dos olhares, seguindo cada movimento do menino. "Lembre-se do que combinamos", disse Rafael, sua voz baixa e tensa. "Sorria quando as pessoas se aproximarem. Não faça movimentos." Os olhos de Miguel caíram para seu colo, onde suas mãos pequenas descansavam imóveis, como se estivessem acorrentadas. Ele acenou uma vez. Um movimento quase imperceptível. Era o 10º aniversário da Fundação Mendes para Crianças Especiais, uma ironia que Rafael tentava ignorar. A mansão de 3 andares na parte mais alta do bairro Moinhos de Vento havia sido transformada em um espetáculo de luzes, flores e música ao vivo. 200 convidados, políticos, celebridades e empresários, circulavam pelo jardim meticulosamente cuidado, taças de champanhe em mãos, ignorando a previsão de tempestade que ameaçava a noite. A cadeira de rodas de Miguel estava estrategicamente posicionada perto da mesa principal, mas não perto demais, visível, mas não central. "Senhor Mendes." Camila, a nova coordenadora de eventos, aproximou-se com uma prancheta. "O prefeito chegou. Ele gostaria de tirar algumas fotos com o senhor e seu filho para o material de divulgação." Rafael endireitou os ombros. "Claro, vamos lá." Ele se posicionou atrás da cadeira de Miguel e começou a empurrá-la em direção à entrada, onde flashes já iluminavam o rosto do prefeito. "Ah, e senhor?" Camila hesitou. "A nova professora de Libras que o senhor contratou está aqui. Devo apresentá-la ao Miguel depois das fotos?" A mandíbula de Rafael enrijeceu. Não. Hoje ele é apenas normal." O rosto de Camila registrou surpresa antes de esconder a reação sob profissionalismo. "Como preferir, senhor." Enquanto se afastavam, ela não viu como as mãos de Miguel se apertaram em seu colo, nem o modo como seus olhos se encheram de um brilho que poderia ser lágrimas ou raiva. Miguel Mendes não havia nascido assim. Até os 7 anos ele era um menino como qualquer outro. Tagarela, inquieto, cheio de perguntas sobre como o mundo funcionava. Filho único de Rafael Mendes, fundador da Mendes Incorporações e um dos homens mais ricos do sul do Brasil, Miguel tinha tudo o que uma criança poderia desejar: brinquedos, viagens, o melhor colégio particular de Porto Alegre. Depois veio o acidente. Um derrame cerebral súbito durante uma aula de natação. 3 minutos sem respirar antes que o salva-vidas percebesse. 2 semanas no hospital. E então o silêncio. A parte do cérebro responsável pela fala havia sido danificada. As palavras ainda estavam ali, presas em sua mente, mas não encontravam mais o caminho para sua boca. Os médicos chamaram de afasia expressiva global. Rafael chamou de tragédia. Ele vai voltar a falar. Rafael insistia nas reuniões com especialistas, o nó de sua gravata sempre impecável, mesmo quando seus olhos pareciam não ter dormido por dias.
É uma questão de tempo e dos melhores tratamentos. Quando os especialistas mencionavam Libras, língua brasileira de sinais, como alternativa, Rafael descartava a ideia. Meu filho não é surdo. Ele vai falar de novo. 2 anos depois, Miguel continuava em silêncio. Um silêncio que pesava sobre a mansão como uma nuvem tóxica, envenenando cada interação, cada olhar entre pai e filho. No lado oposto da cidade, Joaquim Silva acordava com o barulho da chuva batendo no telhado de zinco. 12 anos de idade, magro como um galho de árvore, cabelo crespo cortado rente à cabeça. Seus olhos se abriam para o mesmo teto rachado que observava todas as manhãs, as goteiras marcadas por manchas escuras que lembravam um mapa de continentes desconhecidos. O quarto era pequeno, mas limpo. Cartazes de super-heróis cobriam rachaduras nas paredes, e uma estante improvisada com tijolos e tábuas guardava livros usados, seus tesouros mais preciosos. Joaquim, café. A voz de sua mãe, Dona Marta, atravessou a porta fina. Ele vestiu a única calça jeans que ainda servia, um pouco curta demais nos tornozelos, e uma camiseta do projeto social do bairro. No espelho rachado, ensaiou um sorriso antes de sair. A cozinha cheirava a café e a pão tostado. Dona Marta, ainda vestida com o uniforme azul claro de empregada doméstica, preparava marmitas no balcão. Aos 42 anos, seu rosto carregava rugas precoces ao redor dos olhos, linhas de sabedoria, como ela brincava. Bom dia, meu cientista. Ela sorriu, colocando uma caneca fumegante e um prato com pão na mesa. Bom dia, mãe. Ele sentou, observando-a trabalhar. Não era sua folga hoje. Substituição de emergência. A dona Augusta está com visitas importantes. Ela encolheu os ombros, embalando uma marmita. Pagamento em dobro, não podia recusar. Dona Augusta era a patroa de sua mãe há 8 anos, uma senhora idosa que morava em uma mansão no centro e empregava Marta 6 dias por semana. E a feira de ciências? Marta perguntou, sentando-se para tomar café com o filho. Está pronto para hoje? Joaquim sorriu, seu rosto iluminando-se. Mais que pronto. Terminei tudo ontem. Seu projeto era sobre comunicação, como diferentes espécies transmitiam mensagens sem palavras. Inspirado em sua experiência com o tio Carlos, que era surdo, Joaquim havia aprendido Libras desde pequeno e fascinava-se por todas as formas de linguagem. Você vai arrasar, Marta disse, checando o relógio. Mas temos que ir agora. Eu te deixo na escola no caminho. Lá fora, a chuva havia diminuído para uma garoa persistente. Eles caminharam lado a lado, sob um único guarda-chuva remendado, saltando poças no caminho até o ponto de ônibus. No ônibus lotado, Marta segurou a mão do filho. Lembre-se, não importa o resultado da feira, estou orgulhosa de você, tá? Joaquim assentiu, apertando a mão dela de volta. Não disse que estava nervoso, ou que o professor havia insinuado que seu projeto poderia vencer este ano. Não disse que sonhava com a bolsa de estudos que os vencedores recebiam para o colégio particular do centro. Não disse que queria, mais que tudo, que sua mãe não precisasse trabalhar tantas horas. A escola estadual ficava a 20 minutos de ônibus do bairro onde moravam. Quando chegaram, a chuva voltou a cair com força, e outros alunos corriam para a entrada, protegendo materiais escolares sob casacos e mochilas. Boa sorte, meu amor. Marta beijou a testa do filho. Estarei aqui às 5. Mãe, ele chamou quando ela já se afastava. Te amo. O sorriso dela valia mais que qualquer prêmio. Dentro da escola, o ginásio havia sido transformado. Mesas alinhadas exibiam cartazes coloridos, maquetes e experimentos. Alunos do 6º ao 9º ano ajustavam nervosamente seus projetos. Professores circulavam com pranchetas. Uma faixa pendurada anunciava Feira de Ciências Municipal, Conectando Futuros. O projeto de Joaquim ocupava uma mesa no canto. Um pôster detalhado mostrava diferentes sistemas de comunicação animal, das danças das abelhas aos cliques dos golfinhos. No centro, um tablet emprestado do laboratório de informática rodava um aplicativo que ele mesmo havia programado. Uma interface simples que traduzia palavras em sinais básicos de Libras, ilustrados por animações. Silva, o professor Marcos se aproximou, ajustando os óculos. Vejo que caprichou este ano.
Joaquim endireitou a postura. Sim, senhor. Trabalhei nisso por 3 meses. O professor examinou o aplicativo tocando a tela algumas vezes. Você programou isso sozinho? Sim, aprendi pelo YouTube na biblioteca pública. Uma sobrancelha grisalha se ergueu impressionada. Você sabe que jurados de outras escolas virão este ano, certo? Inclusive do Colégio Porto Seguro. O coração de Joaquim acelerou. O Colégio Porto Seguro era o mais prestigiado da cidade. Um mundo distante do seu, com laboratórios de ponta e portas que abriam para universidades internacionais. Eu sei, foi tudo que conseguiu responder. Boa sorte, então. O professor apertou seu ombro antes de seguir para o próximo aluno. Boa sorte. Era tudo que Joaquim precisava. Enquanto isso, na mansão dos Mendes, a festa beneficente seguia seu curso. Fotógrafos capturavam momentos cuidadosamente ensaiados. Rafael Mendes apertando mãos, sorrindo para câmeras, discursando sobre inclusão e oportunidades para crianças com deficiência. Miguel permanecia ao seu lado, uma presença silenciosa em sua cadeira de rodas. Ninguém percebia como seus olhos seguiam os movimentos das mãos dos garçons, ou como ele observava, fascinado, quando 2 convidadas surdas conversavam em libras perto do buffet. Senhoras e senhores, Rafael anunciou no microfone. É com imensa satisfação que anunciamos que a Fundação Mendes doará R$ 2 milhões para a construção de uma nova ala no hospital infantil. Aplausos ecoaram pelo salão. Flashes dispararam. Miguel fixou o olhar em uma pétala de rosa que havia caído no chão. Agora, Rafael continuou. Gostaria de convidar meu filho Miguel para soltar os balões comemorativos. Um murmúrio de "aons" percorreu a multidão. Um funcionário trouxe um grande buquê de balões brancos e dourados, amarrados com uma fita de cetim, e o entregou a Miguel. O menino segurou os balões, seus olhos encontrando os do pai. Uma pergunta silenciosa pairava ali. Rafael acenou com a cabeça, o sorriso fixo. Vá em frente, filho. Miguel soltou os balões. A multidão aplaudiu enquanto eles subiam em direção ao céu nublado. Câmeras clicaram. O sorriso de Rafael não vacilou. Ninguém percebeu que as mãos de Miguel formavam palavras no ar, enquanto os balões desapareciam entre as nuvens. Socorro! Sinalizavam seus dedos. Alguém me escuta. A chuva que ameaçava há horas finalmente chegou. Primeiro gotas pesadas, depois um dilúvio. Convidados correram para dentro da mansão, enquanto funcionários apressadamente recolhiam decorações. Rafael empurrou a cadeira de Miguel para dentro, irritação vincando sua testa. Previsão do tempo inútil, murmurou. Disseram que choveria só à noite. Na biblioteca da mansão, transformada em salão para a ocasião, os convidados continuaram a socializar. Músicos tocavam jazz suave num canto. Garçons circulavam com taças de champanhe. Miguel observava pela janela, contando os segundos entre raios e trovões. Senhor Mendes, Camila aproximou-se. O senhor gostaria de fazer o discurso de encerramento agora? O prefeito precisa sair em 20 minutos. Rafael consultou o relógio. Sim, vamos adiantar. Miguel ficará bem aqui. Posso ficar com ele se preferir, ela ofereceu. Não é necessário. Ele está acostumado a ficar sozinho. Rafael se afastou, não percebendo como o corpo de Miguel enrijeceu ao ouvir aquelas palavras. Sozinho. Sempre sozinho, mesmo cercado de pessoas. Miguel observou seu pai atravessar o salão, parando para cumprimentar convidados importantes, seu sorriso aumentando proporcionalmente ao tamanho das contas bancárias que encontrava. Ele sabia a dança social do pai de cor, os mesmos gestos, as mesmas frases, a mesma risada educada que nunca alcançava os olhos. Quando ninguém estava olhando, Miguel girou sua cadeira e moveu-se silenciosamente até o elevador privativo no corredor. A mansão havia sido adaptada completamente após o acidente. Elevadores, rampas, barras de apoio. Adaptações físicas perfeitas para um menino que seu pai desejava que fosse invisível. No elevador, ele pressionou o botão do primeiro andar. Sua mente já fervilhava com um plano. Na escola, Joaquim explicava seu projeto para 2 jurados do Colégio Porto Seguro, uma mulher de tailleur impecável e um homem de barba bem aparada. Eles faziam anotações, enquanto ele demonstrava como seu aplicativo podia não apenas traduzir,
mas também ajudar a ensinar sinais básicos. E por que você escolheu este tema? Perguntou a mulher, ajustando os óculos sem aro. Joaquim hesitou por um segundo. Meu tio é surdo. Cresci vendo como a comunicação pode isolar pessoas quando não encontramos pontes entre mundos diferentes. Os jurados trocaram olhares. Você aprendeu a programar sozinho? O homem parecia genuinamente impressionado. Sim, senhor. A biblioteca do bairro tem computadores livres aos sábados. Mais anotações, sorrisos cordiais, agradecimentos. Quando eles se afastaram, Joaquim soltou a respiração que nem sabia que estava segurando. Tinha feito o melhor que podia. Agora era esperar. O professor Marcos se aproximou, um raro sorriso nos lábios. Eles gostaram, sussurrou. O homem é o coordenador de tecnologia do Porto Seguro. O coração de Joaquim saltou. Sério? Sério. Agora vamos ver os outros projetos. A premiação será às 3 horas. A feira continuou. Do lado de fora, a tempestade piorava. Trovões ecoavam, fazendo as janelas do ginásio vibrarem. Funcionários da escola colocavam baldes nos cantos onde o teto começava a vazar. Foi quando a diretora subiu ao palco improvisado, segurando um microfone. Atenção, alunos e professores. Devido à tempestade, estamos encerrando a feira mais cedo. A premiação acontecerá em 30 minutos. E depois todos devem retornar para suas casas. Já estamos contatando os pais. Um murmúrio de desapontamento percorreu o ginásio. Joaquim mordeu o lábio, preocupado. Sua mãe estaria no trabalho até o final da tarde. Não teria como buscá-lo antes. Enquanto isso, na mansão Mendes, ninguém havia notado a ausência de Miguel. Rafael discursava sobre a importância da inclusão social, como sua fundação estava mudando vidas, como cada donativo era um passo rumo a um futuro mais justo. Palavras vazias ecoando em um salão cheio de pessoas que bebiam champanhe de R$ 100 a taça, usando joias que poderiam alimentar uma família por meses. Miguel sabia bem o valor das coisas. Ouvia conversas, observava. Aprendera que, no mundo de seu pai, tudo, inclusive pessoas, tinha um preço. No primeiro andar, ele manobrou sua cadeira pela cozinha vazia. Os funcionários estavam todos servindo no evento. Através da porta dos fundos, ele alcançou a varanda coberta que dava para o jardim. A chuva caía como uma cortina d'água. Relâmpagos rasgavam o céu, seguidos de trovões que faziam o chão vibrar. Perfeito. Miguel sorriu, um sorriso que ninguém veria, e girou sua cadeira para a rampa que descia ao jardim. Sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que seria perigoso. Sabia que seu pai ficaria furioso. Era exatamente o que ele queria. A premiação na escola estava prestes a começar. Os jurados haviam se reunido no palco, envelopes em mãos. A diretora ajustou o microfone. Antes de anunciarmos os vencedores, queremos agradecer a todos os participantes. O nível dos projetos este ano foi excepcional. Joaquim mal ouvia. Suas mãos suavam. Ao seu lado, colegas da sua turma alternavam entre encorajá-lo com tapinhas nas costas e lançar olhares invejosos. Todos sabiam que seu projeto estava entre os melhores. Em terceiro lugar, com o projeto Energia Solar para Comunidades Carentes. Não era ele. Joaquim respirou fundo. Em segundo lugar, com o projeto Algoritmos de Comunicação, Tradução de Línguas de Sinais. O nome dele. Haviam chamado seu nome. Um empurrão de colegas o despertou. Ele caminhou até o palco em transe, recebendo um certificado e um pequeno troféu. Segundo lugar. Não era o primeiro, que garantiria a bolsa no Porto Seguro, mas era. E o primeiro lugar com o projeto Filtragem de Água com Tecnologia Acessível. Uma garota de outra escola comemorou. Joaquim a observou subir ao palco, recebendo não apenas um troféu maior, mas também um envelope, a bolsa de estudos. Ele engoliu o nó que se formava em sua garganta. Segundo lugar. Era bom. Era muito bom. Mas não era suficiente. Após a cerimônia, enquanto alunos desmontavam seus projetos e a chuva continuava a cair com força, o professor Marcos se aproximou. Não fique assim, Silva. Segundo lugar é excepcional. Joaquim forçou um sorriso. Eu sei, professor. Estou orgulhoso.
Deveria estar. E o coordenador do Porto Seguro pediu seu contato. Ele estendeu um cartão. Disse que talvez possam ter interesse no seu aplicativo para o laboratório de tecnologia assistiva deles. O coração de Joaquim saltou. Sério? Sério? Agora precisa de ajuda para voltar para casa? A tempestade está feia. Joaquim olhou pela janela. A chuva transformava o mundo exterior em borrões cinzentos. Minha mãe só pode me buscar às 5. Você pode esperar na biblioteca. Estarei lá corrigindo provas. Joaquim assentiu, grato. Enquanto guardava seu projeto na mochila, tentava não pensar no primeiro lugar que escapara por pouco ou na bolsa de estudos que poderia ter mudado sua vida. Em vez disso, concentrou-se no cartão que segurava. Uma porta. Uma pequena porta se abrira. A tempestade transformava os jardins da mansão Mendes em um campo de batalha. Vento dobrava árvores ornamentais. Relâmpagos iluminavam o céu em flashes violentos, e a chuva torrencial já formava pequenos lagos nas áreas mais baixas. Miguel propulsionou sua cadeira pela rampa, imediatamente encharcado. A sensação da água fria em sua pele era eletrizante, libertadora. Longe dos olhares, das expectativas, do silêncio forçado, ele podia finalmente ser o que realmente era. Um menino de 9 anos. Ele manobrou pelo caminho pavimentado, deliberadamente indo em direção à parte mais distante do jardim, onde seu pai havia mandado construir um pequeno lago artificial com carpas japonesas. O que Miguel não havia previsto, porém, era o estado do terreno. Dias de chuva haviam transformado o solo ao redor do caminho em um atoleiro. A cadeira avançou mais alguns metros antes que as rodas começassem a afundar na lama. Subitamente, a euforia deu lugar ao pânico. A cadeira estava presa. Ele tentou empurrar, mas as rodas apenas giravam sem avançar, afundando mais a cada tentativa. Pior ainda, ninguém sabia onde ele estava. Ninguém sentiria sua falta até que o evento terminasse. Talvez horas depois. Um relâmpago cortou o céu, iluminando seu rosto pálido. Suas mãos formaram sinais frenéticos no ar. Ajuda! Estou preso! Mas não havia ninguém para ver. A biblioteca da escola estava quase vazia. O professor Marcos corrigia provas em uma mesa, enquanto Joaquim tentava se concentrar em um livro. A chuva batia furiosamente nas janelas, criando um ritmo quase hipnótico. Professor, Joaquim quebrou o silêncio. Acha mesmo que eles podem se interessar pelo meu aplicativo? Marcos tirou os óculos, esfregando os olhos cansados. Tenho certeza. Você tem talento, Silva. Só precisa de oportunidades. Joaquim assentiu, olhando para as gotas que escorriam pelo vidro. Queria que minha mãe tivesse visto. Ela ficará orgulhosa quando souber. O telefone da biblioteca tocou, sobressaltando ambos. O professor atendeu, sua expressão mudando para preocupação. Entendo. Sim. Estamos apenas eu e um aluno. Tudo bem. Ficaremos aqui. Ele desligou, suspirando. A diretora ligou. As ruas do centro estão alagando. Estão recomendando que ninguém saia até a chuva diminuir. Mas minha mãe... Vou ligar para ela, explicar a situação. O professor sorriu, tentando tranquilizá-lo. Por enquanto, estamos seguros aqui. Temos luz, teto e livros. Poderia ser pior. Joaquim concordou, embora seu estômago revirasse de preocupação. Sua mãe ficaria nervosa. O professor retornou à sua mesa e Joaquim voltou a observar a tempestade. Foi quando notou algo estranho pela janela. Um vulto movendo-se rapidamente pelo estacionamento da escola. No começo, pensou ser apenas um efeito da chuva nas vidraças. Então o vulto parou sob um poste de luz e Joaquim viu claramente. Um cachorro. Um labrador dourado encharcado e aparentemente perdido, olhando em todas as direções como se procurasse alguém. Professor, ele chamou apontando. Tem um cachorro lá fora. Marcos se aproximou da janela, franzindo o senho. Parece perdido. Deve ter fugido com o barulho dos trovões. O cachorro olhava agora diretamente para o prédio da escola, como se implorasse por ajuda. Não podemos deixá-lo lá fora nessa tempestade, Joaquim disse, já se levantando. Joaquim, não é seguro sair agora. Mas o menino já estava na porta. Vou só trazê-lo para a entrada coberta. Volto em 1 minuto. Antes que o professor pudesse protestar,
Joaquim correu pelos corredores vazios até a entrada da escola. Hesitou por um momento ao ver a força da chuva, então removeu o casaco, segurou-o sobre a cabeça como um guarda-chuva improvisado e correu para o estacionamento. "Vem, garoto!" chamou, aproximando-se cautelosamente do cachorro. O animal, ao invés de vir até ele, latiu e correu alguns metros, então parou e olhou para trás, como se quisesse que Joaquim o seguisse. "Não posso ir mais longe", Joaquim gritou sobre o barulho da chuva. "Vem aqui!" O cachorro latiu novamente, mais urgente desta vez, correndo de um lado para outro, claramente agitado. Foi quando Joaquim entendeu. O cachorro não estava perdido. Estava tentando conseguir ajuda. Na mansão Mendes, o evento beneficente continuava, alheio à tempestade que castigava o exterior. Rafael estava no meio de uma conversa com investidores quando Camila se aproximou, o rosto tenso. "Senhor Mendes, desculpe interromper, mas não consigo encontrar Miguel." Rafael manteve o sorriso, embora seus olhos endurecessem. "Ele provavelmente está na biblioteca. Você sabe como ele gosta de ficar sozinho." "Já verificamos todos os cômodos, senhor. Ele não está em nenhum lugar da casa." O sorriso de Rafael vacilou. "Isso é impossível. Ele não pode simplesmente..." Um segurança se aproximou, encharcado. "Senhor, a porta dos fundos está aberta e há marcas de pneus de cadeira de rodas no pátio." O sangue fugiu do rosto de Rafael. "Ele foi lá fora na tempestade? Mobilizamos a equipe para procurá-lo, senhor." Rafael deixou os convidados sem explicação, seguindo rapidamente o segurança. No pátio coberto, ele viu claramente as marcas da cadeira, formando um rastro que desaparecia na chuva. "Miguel!" gritou, sua voz perdendo-se no rugido da tempestade. Por um momento ele ficou paralisado, uma avalanche de emoções cruzando seu rosto. Medo, culpa, raiva. Então, sem dizer palavra, correu para a chuva, seguindo as marcas que rapidamente se apagavam na lama. Joaquim seguiu o cachorro para além dos limites do estacionamento da escola, guiado apenas pelos latidos ocasionais e pela silhueta dourada que aparecia brevemente sob a luz distante dos postes. A chuva encharcava suas roupas, transformando seu casaco em um peso molhado e inútil. Seus tênis afundavam na lama, mas algo o impelia a continuar. Uma certeza inexplicável de que aquilo era importante. Eles estavam agora no Parque das Araucárias, que ficava adjacente à escola, um grande espaço verde que separava o bairro de classe média onde Joaquim estudava das mansões do alto da colina. "Para onde você está me levando?" gritou, mas sua voz foi engolida por um trovão. O cachorro parou abruptamente no topo de uma pequena elevação, latindo freneticamente. Quando Joaquim alcançou o local, seu coração quase parou com o que viu. Abaixo, perto do lago artificial do parque, havia uma cadeira de rodas parcialmente afundada na lama. Nela, um menino que parecia ter mais ou menos sua idade se debatia, tentando desesperadamente liberar as rodas do atoleiro. "Meu Deus!" Joaquim murmurou, escorregando pela encosta enlameada em direção ao menino. O cachorro, que obviamente pertencia ao menino, correu à frente, latindo alegremente ao ver que havia conseguido trazer ajuda. "Calma, eu vou te ajudar", Joaquim gritou quando estava próximo o suficiente. O menino na cadeira virou-se, olhos arregalados de surpresa e alívio. Suas roupas, que mesmo encharcadas Joaquim podia ver que eram caras, estavam cobertas de lama, e seu rosto pálido mostrava sinais de que havia chorado. Mas o mais surpreendente foram suas mãos. No momento em que viu Joaquim, elas começaram a se mover em padrões que o menino mais velho reconheceu instantaneamente. "Ajuda, por favor. Estou preso. Libras." O menino estava usando libras. Sem hesitar, Joaquim levantou as próprias mãos e sinalizou de volta. "Vou te tirar daí. Qual seu nome?" Os olhos do menino se arregalaram ainda mais, uma faísca de esperança iluminando seu rosto. Suas mãos tremiam, não só de frio, mas de emoção. "Miguel, você entende o que estou dizendo?" "Sim", Joaquim sinalizou, aproximando-se da cadeira. "Sou Joaquim. Vou tentar empurrar. Segure firme."
Ele posicionou-se atrás da cadeira e empurrou com toda a força, mas as rodas estavam profundamente atoladas. A lama sugava como areia movediça. Não está funcionando, sinalizou Miguel, o pânico retornando a seus olhos. Meu pai vai me matar. Seu pai sabe que você está aqui? Miguel negou com a cabeça, um leve sorriso irônico nos lábios. Foi por isso que vim. Joaquim não tinha tempo para entender aquela resposta enigmática. Vou precisar te tirar da cadeira, tudo bem? Miguel hesitou, então assentiu. Com cuidado, Joaquim se posicionou na frente da cadeira e estendeu os braços. Posso te carregar? Outro assentimento. Joaquim inclinou-se e, com esforço, levantou o menino da cadeira. Miguel era mais leve do que esperava. Seu corpo pequeno e frágil contra seu peito. A cadeira. Miguel começou a sinalizar, mas Joaquim o interrompeu. Depois voltamos para ela. Precisamos sair da chuva primeiro. Carregando Miguel nos braços, com o cachorro seguindo de perto, Joaquim começou a subir cuidadosamente a encosta escorregadia em direção à escola. Foi quando ouviram gritos vindos da direção oposta do parque. Miguel! Miguel, onde você está? Rafael Mendes avançava pela tempestade como um homem possuído, seguido por 2 seguranças com lanternas. Sua figura elegante era agora apenas uma sombra encharcada e desesperada. Os olhos de Miguel se arregalaram ao ver seu pai. Suas mãos apertaram a camiseta molhada de Joaquim com força. Por um momento, o menino mais velho ficou confuso com a reação. Não era alívio, mas algo próximo ao medo. É seu pai? Joaquim sinalizou quando Miguel olhou para ele, um aceno relutante. Miguel! Rafael gritou novamente, a voz mais próxima. Então, à luz de uma lanterna, encontrou os 2 meninos na encosta. Ali! Um dos seguranças apontou. Rafael correu em direção a eles, escorregando na lama, caindo e levantando, sem se importar com o estado de seu terno feito sob medida. Quando alcançou os meninos, seus olhos estavam selvagens, uma mistura de alívio e fúria. O que você estava pensando? Ele gritou, agarrando o filho dos braços de Joaquim. Você poderia ter se machucado. Poderia ter. Ele parou abruptamente ao perceber que não estava sozinho com o filho. Seus olhos encontraram Joaquim, encharcado, coberto de lama, claramente de uma realidade diferente da sua. Quem é você? Perguntou a voz subitamente fria. Joaquim Silva, senhor. Eu. Vi seu filho preso na lama e vim ajudar. A cadeira dele, onde está? Lá embaixo, senhor. Está atolada. Rafael olhou entre o filho e o estranho menino que o havia resgatado. Algo em seu rosto mudou. Uma máscara caindo no lugar. Obrigado por sua ajuda, disse, o tom formal, distante. Meus homens cuidarão disso agora. Ele fez um gesto para um dos seguranças, que prontamente entregou um cartão a Joaquim. Entre em contato com meu escritório amanhã. Você será adequadamente recompensado. Miguel, nos braços do pai, começou a fazer sinais frenéticos. O que ele está fazendo? Rafael perguntou, irritação transparecendo em sua voz. Joaquim observou os sinais. Ele está dizendo que seu cachorro me encontrou, que sem o cachorro ele ainda estaria preso. Rafael olhou para o filho com surpresa. Você entende o que ele está dizendo? Sim, senhor. Sei Libras desde pequeno. Meu tio é surdo. Algo indescritível passou pelo rosto de Rafael. Surpresa, confusão, talvez uma pontada de vergonha. Você deveria ir para casa, ele disse finalmente. Esta tempestade está piorando. Como que para enfatizar suas palavras, um trovão ecoou pelo parque. Moro perto da escola ali, Joaquim apontou. Vou ficar bem. Rafael assentiu, já se virando para ir embora. Mas Miguel se contorceu nos braços do pai, sinalizando urgentemente. Ele quer dizer algo, Joaquim traduziu. Rafael parou, olhando para as mãos do filho com uma mistura de frustração e impotência. O que ele está dizendo? Joaquim observou os movimentos. Ele está perguntando se eu posso visitá-lo algum dia. A pergunta pegou Rafael de surpresa. Ele olhou para o filho, cujos olhos imploravam por uma resposta positiva. Então, para o menino encharcado, que aparentemente podia fazer algo que ele, com todo o seu dinheiro e poder, não conseguia, entender seu próprio filho. Veremos, disse finalmente.
Agora temos que ir. Enquanto Rafael se afastava com Miguel nos braços, seguido pelos seguranças, Joaquim ficou observando. O cachorro hesitou, olhando entre seu dono e o menino que os havia ajudado, até que finalmente seguiu seu mestre. Antes de desaparecerem na tempestade, Miguel olhou por cima do ombro do pai e sinalizou uma última coisa. Obrigado por me ouvir. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado, deixando um céu surpreendentemente limpo e um rastro de destruição por toda a cidade. Árvores caídas, ruas alagadas e uma camada de lama cobrindo o Parque das Araucárias como uma lembrança marrom do caos da noite anterior. Joaquim acordou com dores pelo corpo inteiro. Carregar Miguel, lutar contra a lama e a chuva e a longa caminhada encharcada de volta para casa haviam cobrado seu preço. Sua mãe já havia saído para o trabalho, deixando um bilhete na mesa. Orgulhosa do meu campeão de segundo lugar, tem pão e café, te amo. Ele sorriu, sentindo uma pontada de culpa por não ter contado a ela sobre a aventura no parque. Quando chegara em casa na noite anterior, ela já estava dormindo, exausta depois de um dia de trabalho duplo. Após um café da manhã rápido, Joaquim preparou-se para ir à escola. As aulas haviam sido canceladas por causa da tempestade, mas o professor Marcos havia marcado uma reunião para discutir o possível interesse do Colégio Porto Seguro em seu aplicativo. Ao abrir a porta, porém, ele encontrou uma surpresa esperando na calçada. Um carro preto reluzente, tão fora de lugar naquela rua de casas simples que parecia uma aparição. O vidro escuro do passageiro desceu, revelando o rosto do homem que Joaquim havia conhecido na noite anterior, Rafael Mendes. Bom dia, disse Rafael, seu tom neutro profissional. Podemos conversar? Joaquim hesitou, surpreso demais para responder imediatamente. Rafael Mendes, o bilionário cujo rosto aparecia regularmente nos jornais e revistas de negócios, estava em frente à sua casa. Parecia irreal. Sim, claro, conseguiu dizer finalmente. Rafael abriu a porta. Entre, por favor. O interior do carro era outro mundo. Couro macio, ar-condicionado silencioso, uma divisória de vidro separando-os do motorista. Joaquim sentou-se desconfortavelmente, muito consciente de suas roupas simples e do rasgão na manga de sua camiseta. Primeiro, Rafael começou. Quero agradecer novamente por ajudar meu filho ontem. Não foi nada, senhor. Qualquer um teria feito o mesmo. Rafael sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Ambos sabemos que isso não é verdade. A questão é, o que fazemos agora? Joaquim franziu a testa, confuso. Como assim, senhor? Miguel não para de falar sobre você. Rafael fez uma pausa, corrigindo-se. De sinalizar sobre você. Aparentemente, você é a primeira pessoa em anos que realmente entendeu o que ele estava dizendo, sem intermediários. Havia algo na voz do homem, um ressentimento, uma ponta de ciúme. Ele sinaliza muito bem, Joaquim ofereceu. Melhor que meu tio, e ele é surdo desde nascença. Miguel não é surdo, Rafael disse rapidamente, como se fosse uma acusação que precisasse refutar. Ele sofreu um acidente há 2 anos. Danificou a parte do cérebro responsável pela fala, mas ele ouve perfeitamente. Entendo. Não, você não entende. A voz de Rafael tornou-se mais suave, quase vulnerável. Desde o acidente, temos tentado todo tipo de terapia para que ele volte a falar. Os melhores especialistas, tratamentos experimentais. Nada funcionou. E a Libras, ele parece fluente. Um dos terapeutas sugeriu. Eu relutei no começo. Parecia como desistir, sabe? Como aceitar que ele nunca mais falaria. Rafael olhou pela janela, evitando os olhos de Joaquim. Mas Miguel aprendeu sozinho, assistindo vídeos no tablet quando ninguém estava olhando. O coração de Joaquim apertou ao imaginar a solidão daquele menino, aprendendo uma nova língua em segredo, sem ninguém para praticar. Senhor Mendes, ele disse cuidadosamente, posso perguntar por que está me contando isso? Rafael voltou-se para ele, olhos focados agora. Quero contratar você. Contratar? Como tutor de Miguel para ensinar Libras a ele e a mim. A oferta era tão inesperada que Joaquim quase riu. Mas eu não sou professor. Tenho apenas 12 anos.
Você tem a mesma idade que ele. Entende o que ele diz e claramente tem paciência. É mais qualificado que a maioria dos especialistas que contratei. Rafael tirou um envelope do bolso interno do paletó. Estou disposto a pagar muito bem. Joaquim olhou para o envelope, tentando processar o que estava acontecendo. Posso pensar sobre isso, senhor. Preciso falar com minha mãe. Rafael pareceu surpreso com a resposta. Claramente não estava acostumado a pessoas hesitando diante de suas ofertas. Claro, aqui está meu cartão pessoal. Ligue quando decidir. Antes que Joaquim pudesse responder, o carro parou. Ele nem havia percebido que estavam em movimento. Pela janela, reconheceu o prédio da escola. Meu motorista me informou que você tinha um compromisso aqui hoje. Rafael explicou. Não queria que se atrasasse. Obrigado, senhor. Quando Joaquim estava prestes a sair do carro, Rafael o deteve com uma pergunta. Por que você fez isso? Por que arriscou sua segurança para ajudar um estranho durante uma tempestade? A pergunta pegou Joaquim desprevenido. Ele pensou por um momento, porque ele precisava de ajuda, e porque eu podia entender o que ninguém mais entendia. Rafael assentiu lentamente, como se a resposta simples contivesse uma profundidade que ele ainda estava tentando alcançar. Ligue-me, disse, enquanto Joaquim saía do carro. Miguel está esperando. Marta Silva chegou em casa às 6 da tarde, carregando 2 sacolas de supermercado e uma expressão exausta. Encontrou o filho sentado à mesa da cozinha, um caderno aberto à sua frente, mas seu olhar estava perdido na parede. Joaquim, está tudo bem, filho? Ele piscou, como se acordando de um transe. Oi, mãe. Deixa eu te ajudar com isso. Enquanto guardavam as compras, Marta observou o filho com atenção. Tem algo diferente com você hoje. O quê? Não sei. Você está pensativo. Aconteceu algo na escola? Joaquim hesitou. Havia tanto para contar. O segundo lugar na feira, o interesse do Colégio Porto Seguro, o resgate de Miguel, a proposta de Rafael Mendes. Parecia surreal demais para ser verdade. Mãe, ele começou cautelosamente. Conhece a Fundação Mendes? Marta arregalou os olhos. Claro. A patroa da Dona Augusta é vice-presidente lá. Por quê? Conhece Rafael Mendes, o dono? De nome sim, e de fotos nos jornais. Ela estreitou os olhos suspeitosa. Joaquim, o que está acontecendo? Ele respirou fundo e contou tudo. O cachorro na tempestade, Miguel preso na lama, as mãos que falavam, a oferta de emprego. Enquanto falava, observava as expressões da mãe alternarem entre incredulidade, preocupação e algo próximo ao orgulho. Quando terminou, ela sentou-se processando tudo. Esse homem, esse bilionário, quer que meu filho de 12 anos seja tutor do filho dele? De Libras, sim. E ele quer aprender também. Marta balançou a cabeça, rindo sem humor. O mundo está maluco. Ela pegou o envelope que Joaquim havia deixado sobre a mesa. Posso? Ele assentiu. Ela abriu o envelope e quase engasgou ao ver o valor oferecido. Isso é por mês? Por semana, mãe. Marta colocou o papel sobre a mesa como se queimasse seus dedos. É muito dinheiro. Eu sei. E você quer aceitar? Joaquim pensou em Miguel, nos olhos solitários, nas mãos que imploravam para serem entendidas, no pai que não sabia como alcançá-lo. Quero ajudar, ele disse finalmente, mas só se você concordar. Marta estudou o filho por um longo momento. Então pegou suas mãos nas suas, apertando gentilmente. Você tem o coração do seu pai, sempre querendo ajudar, sempre vendo o melhor nas pessoas. Uma sombra de tristeza passou por seus olhos ao mencionar o pai de Joaquim, falecido há 5 anos em um acidente de construção. Se você quer fazer isso, eu apoio. Ela continuou, mas com condições. Suas notas não podem cair, e eu quero conhecer essa família primeiro. Claro, Joaquim concordou sorrindo. Vou ligar para ele amanhã. E uma coisa a mais, Marta acrescentou, soltando as mãos do filho para apontar um dedo firme em sua direção. Não deixe que o dinheiro deles mude quem você é. Nem todo mundo nasce com o mesmo tanto, mas todo mundo nasce com a mesma importância. Entendeu? Entendi, mãe. Ela sorriu então. Bom, agora me ajude com o jantar, que estou morta de fome. Enquanto preparavam a refeição simples,
Joaquim pensava em Miguel. Perguntava-se se ele também estava na cozinha com seu pai, ou se jantava sozinho, cercado por silêncio em uma mansão enorme demais para uma família tão pequena. Na manhã seguinte, Joaquim ligou para Rafael Mendes. A conversa foi breve e formal. Ele aceitaria o trabalho, começando na semana seguinte, após sua mãe conhecer a família. Não será necessário, Rafael tentou argumentar. Posso enviar todos os documentos de contratação por e-mail. Com todo respeito, senhor, minha mãe insistiu, Joaquim respondeu, surpreendendo a si mesmo com sua firmeza. Um silêncio do outro lado da linha, então. Muito bem, amanhã às 9. Enviarei o carro. A mansão dos Mendes parecia ainda mais imponente à luz do dia. 3 andares de arquitetura moderna abraçando o topo da colina, com vistas para toda a cidade. Vidro, concreto e aço combinavam-se em linhas elegantes, cercados por jardins perfeitamente cuidados. Joaquim e Marta foram recebidos por uma mulher de tailleur impecável, Camila, a assistente pessoal de Rafael. O senhor Mendes os receberá no escritório, ela informou, guiando-os através de corredores decorados com arte contemporânea. Marta segurava a mão do filho com força, visivelmente desconfortável naquele ambiente. Seu melhor vestido, guardado para ocasiões especiais, parecia inadequado diante do luxo que o cercava. O escritório de Rafael era como o homem, elegante, contido, intimidador. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Uma mesa de vidro e aço dominava o espaço, quase sem papéis, exceto por uma pasta aberta. Rafael levantou-se quando eles entraram. Senhora Silva, é um prazer conhecê-la. Igualmente, Marta respondeu, a voz firme apesar do nervosismo. Meu filho me contou sobre sua proposta. Espero que esteja de acordo. Acredito que pode ser um arranjo benéfico para todos. Marta foi direta. Quero entender exatamente o que espera que meu filho faça. Rafael gesticulou para que sentassem. Miguel precisa de alguém que possa se comunicar com ele em sua nova língua. Alguém próximo à idade dele, que possa ser tanto tutor quanto amigo. E eu, ele hesitou, um breve momento de vulnerabilidade atravessando seu rosto composto. Eu preciso aprender a entender meu filho. Por que não contrata um professor profissional de Libras? Marta perguntou. Já tentei. 3, na verdade. Miguel os rejeitou. Ele. Rafael procurou as palavras. Ele tem dificuldade em confiar desde o acidente. Mas ele respondeu ao Joaquim. Marta processou a informação, então assentiu. Tudo bem, mas tenho minhas condições. Se Rafael estava surpreso por uma empregada doméstica, impondo condições, não demonstrou. Estou ouvindo. Primeiro, os horários não podem interferir na escola. Segundo, quero que toda a comunicação sobre o trabalho seja feita comigo, não diretamente com Joaquim. E terceiro, ela respirou fundo. Quero que entenda que está contratando um serviço, não comprando uma pessoa. Meu filho não estará disponível a qualquer hora do dia ou da noite, porque o senhor decidiu que precisa dele. Um silêncio seguiu suas palavras. Joaquim olhou nervosamente entre sua mãe e o homem mais poderoso que já havia conhecido, esperando uma explosão. Em vez disso, um sorriso lento, o primeiro genuíno que Joaquim vira, espalhou-se pelo rosto de Rafael. A senhora me lembra minha falecida esposa, ele disse finalmente. Ela também não se impressionava com poder ou dinheiro. Então estamos entendidos? Perfeitamente. Rafael estendeu a mão. Bem-vinda à equipe que está tentando trazer Miguel de volta. Marta apertou a mão oferecida, seu aperto firme. Agora, gostaria de conhecer o menino. Um lampejo de hesitação cruzou o rosto de Rafael. Miguel está tendo um dia difícil hoje. Desde o incidente no parque, ele tem estado mais retraído. Entendo, mas se meu filho vai trabalhar com ele, preciso ao menos conhecê-lo. Rafael cedeu com um aceno. Claro, ele deve estar na sala de recreação. Eles seguiram por mais corredores, subindo para o 2º andar. Joaquim notou as adaptações sutis por toda parte. Rampas discretas, corrimãos elegantemente integrados ao design, elevadores em locais estratégicos. A sala de recreação era um contraste chocante com o resto da casa. Colorida,
vibrante, cheia de brinquedos, jogos e tecnologia. Poderia facilmente ser confundida com uma brinquedoteca de luxo, exceto por um detalhe. Tudo parecia intocado, como se fosse mais uma exposição de museu do que um espaço realmente vivido. Miguel estava sentado perto da janela em sua cadeira de rodas, um tablet no colo. Quando eles entraram, ele ergueu os olhos e seu rosto se iluminou ao reconhecer Joaquim. Imediatamente, suas mãos começaram a se mover. Você voltou. Pensei que nunca mais te veria. Joaquim sorriu, sinalizando de volta. Prometi que viria, não foi? Miguel então notou os adultos, e sua postura mudou. Ombros encolhidos, expressão cautelosa. Suas mãos se aquietaram. Miguel, Rafael disse, a voz subitamente desajeitada. Esta é a senhora Silva, mãe do Joaquim. O menino acenou educadamente, mas seus olhos permaneceram baixos. Marta se aproximou, ajoelhando-se para ficar no nível dos olhos dele. Olá, Miguel. É um prazer conhecê-lo. Para surpresa de todos, ela levantou as mãos e sinalizou. Meu nome é Marta. Os olhos de Miguel se arregalaram. Ele olhou para Joaquim, então de volta para Marta, uma pergunta silenciosa em seu rosto. Meu irmão é surdo, Marta explicou, tanto em palavras quanto em sinais básicos. Aprendi um pouco quando era jovem. As mãos de Miguel voaram em resposta. Também conheço seu tio? Joaquim traduziu para o pai, que observava a interação com uma expressão indescritível, algo entre admiração e uma tristeza profunda. Não, meu amor, Marta respondeu, sinalizando devagar. Meu irmão mora longe daqui. Uma conexão havia sido estabelecida. Miguel relaxou visivelmente e, pela primeira vez, Rafael viu um vislumbre do filho que conhecera antes do acidente. Curioso, expressivo, vivo. Acho que isso resolve a questão, ele disse suavemente. Na semana seguinte, a rotina começou. 3 vezes por semana, após a escola, o motorista buscava Joaquim e o levava à mansão Mendes. Lá, ele passava 2 horas com Miguel conversando, jogando e formalmente ensinando Libras, embora Miguel já fosse surpreendentemente fluente. A verdadeira tutoria era para Rafael. 2 vezes por semana, ele se juntava a eles por 1 hora, aprendendo os básicos da linguagem de sinais. Era visível o quanto ele lutava, não por falta de inteligência, mas por algum bloqueio emocional que tornava cada sinal uma batalha. Não consigo fazer isso fluir, ele admitiu após uma sessão particularmente frustrante. Minhas mãos não cooperam. É como aprender a dirigir, Joaquim ofereceu. No começo você pensa em cada movimento, depois vira natural. Para você é fácil dizer. Você é jovem. Mas ele persistia, mesmo quando suas mãos formavam sinais desajeitados que faziam Miguel esconder risadas atrás das mãos. Lentamente, algo mudava na dinâmica da casa. Portas que haviam permanecido fechadas começaram a se abrir, literal e figurativamente. Um dia Miguel levou Joaquim para conhecer o quarto da mãe, preservado exatamente como ela o deixara. Ela morreu quando eu tinha 5 anos. Miguel sinalizou, mostrando uma foto da mulher sorridente que compartilhava seus olhos. Câncer. Sinto muito. Papai mudou depois disso. Ficou distante. As mãos de Miguel hesitaram. Depois do meu acidente ficou pior. Como se ele tivesse perdido as 2 pessoas que amava. Outro dia, Rafael convidou Joaquim para jantar após a sessão. Foi uma refeição estranhamente formal para apenas 3 pessoas, servida por uma equipe em uma mesa grande demais. Mas foi um começo. 6 semanas após o início do trabalho, Rafael pediu para falar com Joaquim em particular. Como você avalia o progresso? Perguntou sentado em seu escritório imaculado. Miguel está ótimo. Ele já sabia muito. Agora está mais confiante. E eu? A vulnerabilidade na pergunta surpreendeu Joaquim. O senhor está tentando, ele respondeu honestamente. Isso já é muito. Rafael assentiu, olhando pela janela para a cidade abaixo. Sabe o que é mais difícil? Não é aprender os sinais, é aceitar que essa é a vida dele agora, que ele pode nunca mais falar. Posso dizer algo, senhor? Claro. Miguel fala o tempo todo. Só não usa a voz.
Rafael voltou-se para ele surpreso. Ele me contou sobre o acidente, Joaquim continuou, sobre como ficou assustado quando acordou e as palavras não saíam mais, sobre como tentou por meses fazer o senhor feliz voltando a falar. Um músculo contraiu no maxilar de Rafael. Ele disse isso? Sim, ele disse que parou de tentar quando percebeu que estava falhando com o senhor, que era mais fácil ficar em silêncio do que ver sua decepção. As palavras atingiram Rafael como um golpe físico. Eu nunca. Ele começou, então parou. Eu só queria que ele ficasse bem. Ele está bem, senhor. Diferente, mas bem. Rafael refletiu por um longo momento. Há algo que venho querendo perguntar. Por que Miguel fugiu naquela noite, na tempestade? Joaquim hesitou. Não era seu segredo para contar. Por favor, Rafael insistiu. Preciso entender. Ele queria que o senhor o visse. Eu o vejo todos os dias. Não. Ele queria que o senhor realmente o visse. Não como um problema para resolver, não como um lembrete do que foi perdido, mas como ele é agora. Rafael absorveu as palavras em silêncio. Finalmente levantou-se. Obrigado pela sua honestidade, Joaquim. Pode ir agora. Naquela noite, Rafael fez algo que não fazia há mais de 2 anos. Entrou no quarto de Miguel para dar boa noite. O menino estava na cama, lendo um livro. Surpresa e cautela cruzaram seu rosto quando o pai apareceu na porta. Posso entrar? Rafael perguntou. Miguel assentiu. Rafael sentou-se na beira da cama, desconfortável, fora de seu elemento. Por um momento apenas observou o filho. Realmente observou, talvez pela primeira vez desde o acidente. Então, lentamente, levantou as mãos. Os movimentos eram desajeitados, inseguros, mas reconhecíveis. Sinto sua falta. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas. Suas mãos responderam, rápidas e emocionadas. Também sinto sua falta, pai. Desculpe, Rafael continuou sinalizando, palavras simples que havia praticado em segredo. Por não ver você, por não escutar. Miguel se lançou para a frente, abraçando o pai com força. Rafael o segurou, sentindo o corpo pequeno tremer com soluços silenciosos, e finalmente permitiu que suas próprias lágrimas caíssem. Não precisavam de palavras ou sinais para esse momento. Pela primeira vez em anos, realmente se entendiam. 2 meses se transformaram em 3, depois em 6. A relação entre Joaquim e os Mendes evoluía de profissional para algo mais complexo. Miguel florescia. A presença regular de alguém que falava sua língua, combinada com a crescente aceitação de seu pai, transformava-o. Seu sorriso, antes raro, agora aparecia facilmente. Ele começou a usar a voz ocasionalmente. Não palavras, mas sons, risadas, expressões de alegria ou frustração que haviam sido reprimidas por tanto tempo. Rafael também mudava. Lentamente, dolorosamente, aprendia não apenas Libras, mas também como ser pai de um filho diferente do que havia imaginado. Suas mãos ganhavam fluência, embora ainda lutasse com sinais complexos. Mais importante, aprendia a ouvir sem palavras. Quanto a Joaquim, as mudanças eram igualmente profundas. O dinheiro que recebia, mais do que qualquer tutor profissional ganharia, permitiu que sua mãe reduzisse suas horas de trabalho. Eles puderam fazer pequenas reformas na casa, comprar coisas antes inalcançáveis. Mais significativa foi a oportunidade que veio através de sua conexão com o Colégio Porto Seguro. Seu aplicativo de tradução de Libras, agora financiado por Rafael, estava sendo desenvolvido profissionalmente, com Joaquim como consultor. O coordenador de tecnologia do colégio ficou tão impressionado que ofereceu uma bolsa integral para o próximo ano letivo. Mas nem tudo era perfeito. Havia tensões inevitáveis quando mundos tão diferentes colidiam. Uma tarde, Joaquim chegou para encontrar Miguel particularmente agitado. — O que foi? Perguntou, enquanto se acomodavam na sala de recreação. — Papai vai dar uma festa amanhã. Miguel sinalizou rapidamente. — Para apresentar você e seu aplicativo aos investidores da fundação. — E isso é ruim? Ele quer que eu esteja lá, para mostrar como a linguagem de sinais está me ajudando a superar minha condição. As mãos de Miguel formavam os sinais com força excessiva, quase agressivamente. — Você não quer ir?
Não quero ser exibido como um projeto de caridade bem-sucedido, como se eu fosse um dos aparelhos que a Fundação doa para mostrar como são bonzinhos. Joaquim considerou cuidadosamente suas próximas palavras. Seu pai está tentando, Miguel, do jeito dele. Eu sei, mas ele ainda não entende. Libras não é uma muleta até que eu volte a falar. É quem eu sou agora. Naquela noite, Joaquim contou a conversa para sua mãe, enquanto preparavam o jantar juntos. Complicado, Marta comentou cortando cenouras. Rafael está finalmente aceitando a situação, mas ainda vê como algo a ser superado, não como a nova normalidade. Exatamente, Joaquim exclamou. Como faço ele entender? Marta sorriu, passando a mão pelos cabelos do filho. Algumas lições levam tempo, meu amor. O importante é que eles estão se comunicando agora. O resto virá. A festa aconteceu como planejado. Um evento elegante no jardim da mansão, com investidores, médicos e figuras da comunidade. O aplicativo de Joaquim foi apresentado em uma demonstração impressionante, com Rafael destacando seu potencial para ajudar pessoas com deficiências de comunicação a se integrarem melhor à sociedade. Miguel sentou-se ao lado do pai durante o discurso, seu rosto uma máscara de educação forçada. Joaquim, vestindo roupas novas compradas especialmente para a ocasião, sentia-se simultaneamente orgulhoso e desconfortável, como se estivesse sendo usado para ilustrar uma narrativa que não era totalmente verdadeira. Após a apresentação, enquanto os convidados socializavam, Rafael aproximou-se de Joaquim. Você parece preocupado, observou. Algo errado? Joaquim hesitou. Senhor Mendes, posso ser honesto? Sempre. A forma como o senhor falou sobre o aplicativo, como uma ferramenta para superar deficiências. Acho que incomodou Miguel. Rafael franziu o senho. Como assim? Para Miguel, Libras não é uma solução temporária. É sua voz agora. O rosto de Rafael endureceu ligeiramente. Você não entende. Os médicos dizem que ainda há esperança. Com a terapia certa, estimulação neural. Isso é importante para o senhor, não é? Que ele volte a falar. Um silêncio tenso seguiu a pergunta. Você não entende, Rafael repetiu, mais suavemente desta vez. Sou pai dele. Quero todas as possibilidades abertas para ele. O mundo não é adaptado para pessoas que não falam. O mundo pode mudar, Joaquim respondeu simplesmente. Rafael olhou para onde Miguel conversava em sinais com um grupo de adolescentes, filhos de convidados, que curiosamente haviam pedido para ele ensinar alguns sinais básicos. O menino parecia animado, confiante, completamente em seu elemento. Talvez, Rafael concedeu finalmente, mas até lá quero protegê-lo. A conversa foi interrompida por Camila, que precisava de Rafael para outro compromisso. Enquanto ele se afastava, Joaquim percebeu algo importante. Para todos os avanços que haviam feito, Rafael ainda estava preso entre dois mundos, o que havia perdido e o que ainda não conseguia plenamente aceitar. O verdadeiro teste da nova dinâmica entre Joaquim e os Mendes veio 3 meses depois, quando Dona Marta adoeceu. O que começou como uma gripe comum evoluiu rapidamente para uma pneumonia severa, exigindo hospitalização. Joaquim cancelou suas sessões, dedicando todo o tempo livre a estar com a mãe no hospital público. As economias que haviam acumulado rapidamente desapareciam com medicamentos e exames não cobertos pelo Sistema Único de Saúde. No 4º dia de internação, enquanto Joaquim aguardava no corredor para que os médicos examinassem sua mãe, uma figura inesperada apareceu. Rafael Mendes, em seu terno impecável, tão deslocado naquele ambiente quanto um pinguim no deserto. Joaquim, ele cumprimentou, parecendo desconfortável. Como ela está? Estável, Joaquim respondeu, surpreso demais para dizer mais. Como soube que estávamos aqui? Miguel estava preocupado quando você não apareceu. Ligamos para sua casa, um vizinho nos contou. Rafael hesitou. Posso ajudar de alguma forma? O primeiro impulso de Joaquim foi recusar. O orgulho de sua família nunca permitiria aceitar caridade, mas pensou em sua mãe lutando para respirar e engoliu o orgulho. Os médicos dizem que ela precisa de um medicamento específico. É caro e não está disponível no hospital. Rafael assentiu. Considere resolvido.
Ele tirou o telefone do bolso, afastando-se para fazer algumas ligações. Menos de 1 hora depois, o medicamento chegou. Antes que Joaquim pudesse agradecer adequadamente, Rafael o interrompeu. Transferi sua mãe para um quarto privado no Hospital Santa Cruz. Uma ambulância virá em 20 minutos. Lá ela terá os melhores cuidados. Joaquim ficou sem palavras. O Hospital Santa Cruz era o mais exclusivo da cidade. Senhor Mendes, não podemos pagar. Não estou oferecendo por caridade, Joaquim, Rafael disse firmemente. Sua mãe é funcionária da minha empresa agora, como tutora de Libras na fundação. O plano de saúde executivo cobre tudo. Mas ela nem trabalha. Os papéis foram assinados na semana passada. Apenas não tive tempo de informá-los ainda. Rafael sorriu levemente. Conveniente, não? Era uma mentira transparente, mas uma que preservava o orgulho da família Silva. Joaquim engoliu o nó na garganta. Obrigado. De nada. Ah, mais uma coisa, Rafael acrescentou, já se virando para sair. Miguel está no carro. Ele insistiu em vir. Disse que precisava te ver. No estacionamento, o motorista abriu a porta do carro preto. Miguel estava lá dentro, seu rosto uma máscara de preocupação. Assim que viu Joaquim, suas mãos começaram a se mover freneticamente. Como ela está? Vai ficar bem? Posso ajudar? A preocupação genuína nos olhos do menino mais novo quebrou algo em Joaquim. Pela primeira vez desde que sua mãe adoecera, ele permitiu-se chorar. Não soluços dramáticos, apenas lágrimas silenciosas que corriam por suas bochechas. Miguel estendeu os braços, puxando-o para um abraço desajeitado através da porta do carro. Suas mãos sinalizaram contra as costas de Joaquim. Família, você é família agora. Rafael observava à distância, uma expressão pensativa em seu rosto. Vendo os dois meninos, tão diferentes em circunstâncias, tão similares em coração, algo mudou em sua compreensão. Não apenas sobre deficiência ou comunicação, mas sobre o que realmente significava ver alguém. Marta se recuperou completamente após 2 semanas no Hospital Santa Cruz. Quando retornou para casa, descobriu que algumas mudanças haviam ocorrido em sua ausência. A primeira era o novo computador na mesa de Joaquim, um presente de Miguel para que pudessem conversar por vídeo nos dias em que não se viam pessoalmente. A segunda era uma oferta de emprego oficial da Fundação Mendes, não fictícia desta vez, para coordenar um novo programa de ensino de Libras em escolas públicas. A terceira, e talvez mais significativa, era a mudança em seu filho. Joaquim parecia mais velho, mais confiante, como se os eventos recentes tivessem acelerado seu amadurecimento. A família Mendes foi muito boa para nós, Marta comentou uma noite enquanto preparavam-se para dormir. Acho que nós fomos bons para eles também, Joaquim respondeu. Como assim? Ele pensou por um momento. Às vezes, as pessoas com mais dinheiro são as que mais precisam ser vistas de verdade. Miguel estava invisível na própria casa, e o Sr. Mendes estava tão focado no filho que perdeu que não conseguia ver o filho que tinha. Marta sorriu, orgulhosa da sabedoria que via no filho. E você ajudou a mudar isso. Não sozinho. Miguel é incrível, mãe. Ele é tão corajoso. E o Sr. Mendes? Ele está tentando, de verdade. Na manhã seguinte, Rafael ligou com um pedido incomum. Queria que Marta e Joaquim jantassem na mansão no domingo. Um jantar familiar, ele especificou. Sem empregados, sem formalidades, apenas nós. O convite era significativo. Não era uma relação empregador-empregado, nem uma demonstração de caridade. Era um reconhecimento de que algo mais profundo havia se desenvolvido entre as duas famílias. Quando chegaram no domingo, foram recebidos não na sala de jantar formal, mas na cozinha da família, um espaço surpreendentemente acolhedor que raramente era usado, já que Rafael normalmente jantava em restaurantes ou com serviço completo. Miguel estava tentando ajudar a preparar a refeição, sua cadeira posicionada estrategicamente próxima ao balcão. Rafael, usando um avental sobre roupas casuais, uma visão tão incongruente que quase fez Joaquim rir, tentava seguir instruções de um livro de receitas aberto. Bem-vindos ao desastre culinário dos Mendes, ele cumprimentou, um sorriso autoirônico no rosto.
Estou descobrindo que dirigir uma corporação é significativamente mais fácil que fazer um risoto. Deixe-me ajudar, Marta ofereceu, já arregaçando as mangas. Enquanto os adultos trabalhavam na cozinha, Joaquim e Miguel foram para a sala adjacente, conversando animadamente em libras sobre o novo videogame que Miguel havia recebido. Em determinado momento, Joaquim percebeu que estava sendo observado. Rafael estava parado na porta, olhando os dois meninos com uma expressão que demorou a identificar. Não era pena, nem preocupação, nem o olhar clínico de alguém avaliando um problema. Era admiração. Rafael observava as mãos de seu filho voarem em sinais complexos, seu rosto animado, expressivo, cheio de vida. Via não o que faltava, mas o que estava ali, um menino brilhante, adaptável, corajoso. Quando notou Joaquim olhando de volta, Rafael sinalizou desajeitadamente, mas com intenção clara. Obrigado por me ensinar a ver. O jantar que seguiu foi caótico, barulhento e absolutamente perfeito em sua imperfeição. O risoto estava ligeiramente passado, o pão queimado nas bordas. Ninguém se importou. Conversaram com uma mistura de palavras faladas e sinalizadas, às vezes traduzindo, às vezes simplesmente entendendo-se através das barreiras linguísticas. Miguel ria abertamente agora, um som que meses antes nunca permitiria que escapasse. Em determinado momento, Rafael levantou sua taça. Um brinde, ele disse, então repetiu em sinais, para que Miguel pudesse plenamente participar. A família, não apenas a que nascemos, mas a que encontramos. Taças foram erguidas, sorrisos trocados, barreiras de classe, de comunicação, de experiência, não desapareceram, mas tornaram-se menos importantes que as conexões que haviam formado. Depois, enquanto ajudava a lavar a louça, insistindo apesar dos protestos de Rafael que tinha pessoas contratadas para isso, Marta comentou suavemente: "Ele está diferente." Quem? Miguel? Rafael? Ele olha para o filho de forma diferente agora. Não como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa para ser amada. Era verdade, Joaquim percebeu. O homem que conhecera naquele carro luxuoso meses atrás, controlado, distante, perdido em seu próprio luto, havia se transformado tanto quanto seu filho. Mais tarde, enquanto preparavam-se para ir embora, Miguel puxou Joaquim para um canto, suas mãos movendo-se com urgência. "Tenho uma surpresa para você." "O quê?" Miguel olhou ao redor, certificando-se que ninguém estava observando. Então pegou um envelope dobrado de seu bolso. "Encontrei isso no escritório do meu pai. Ele não sabe que vi." Joaquim abriu o envelope cuidadosamente. Dentro havia documentos oficiais, um contrato de doação da Fundação Mendes para a escola estadual onde Joaquim estudava. A doação financiaria um laboratório de tecnologia completo e um programa de ensino de Libras. "Por quê?" Joaquim sinalizou, confuso. "Por sua causa," Miguel respondeu. "Ele está mudando. Não apenas por mim, mas por todos como eu. Como nós." Os olhos de Joaquim arderam com lágrimas não derramadas. Ele dobrou os papéis cuidadosamente, devolvendo-os a Miguel. "Obrigado por me mostrar." "Não," Miguel sinalizou sorrindo. "Obrigado por me mostrar a ele." Enquanto voltavam para casa naquela noite, no carro que Rafael insistira em enviar apesar de Marta ter argumentado que poderiam perfeitamente pegar um ônibus, Joaquim refletia sobre o estranho caminho que sua vida havia tomado. Tudo porque, em uma tempestade, ele escolhera seguir um cachorro perdido. Tudo porque suas mãos podiam falar uma língua que poucos entendiam. Tudo porque, por um breve momento no meio da lama e da chuva, ele havia realmente visto um menino que todos os outros viam apenas como um problema. "No que está pensando?" Marta perguntou, notando seu silêncio. "Em como pequenas escolhas podem mudar tudo," ele respondeu. "E em como, às vezes, ajudar alguém acaba te ajudando também." Marta sorriu, puxando-o para perto. "Seu pai estaria tão orgulhoso de você." "Você acha?" "Tenho certeza. Ele sempre dizia que riqueza de verdade não é o que você tem, mas quem você ajuda pelo caminho." Joaquim pensou em Miguel, não mais o filho solitário de um bilionário, mas um amigo,
quase um irmão. Pensou em Rafael, aprendendo dolorosamente a aceitar um novo futuro, diferente do que havia planejado. Pensou em sua mãe, forte, incansável, finalmente com uma chance de realizar seus próprios sonhos. E pensou em si mesmo, um menino de 12 anos que, por um acidente do destino, tornara-se uma ponte entre mundos que nunca deveriam ter se encontrado. Alguns chamariam de sorte, outros de destino. Joaquim preferia pensar mais simplesmente. Às vezes, no momento certo, tudo o que precisamos é alguém que realmente nos veja. E às vezes, tudo o que precisamos é ser aquela pessoa para outro alguém.